Nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer uma luz e sombra bem interessante para esse tipo de desenho aqui no iPad, utilizando o Procreate. Muito bem, então primeiramente, para a gente ver aqui, eu tô com algumas camadas, né, que a gente não vai utilizar agora, que é o que já estava com um desenho relativamente pronto. Então a cena de fundo ali eu vou até deixar, que eu fiz um fundinho simples, só para a gente ver mesmo, mas ele vai ser o menos importante para o desenho em si, vamos dizer dessa forma, né? Então nós temos aqui o nosso personagem, ele já está separado por camadas aqui, bonitinho, né? A camada que a gente está com as cores é essa aqui de baixo. Vou até tirar esse fundo por enquanto para a gente só visualizar como que ele está aqui. Aí o objetivo hoje vai ser aplicar um estilo de pintura um pouquinho diferente. Vamos fazer como se ele estivesse voando e aqui essa parte de cá vai estar mais escura e ele vai ter um brilho em volta, como se o sol estivesse pegando nele, alguma coisa assim. Vamos ver se a gente consegue fazer isso. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser selecionar as cores. Então vem aqui, ó, selecionar. Agora eu vou lá em cima, na parte de cima ali, porque é a parte que eu quero criar uma nova camada para pegar tudo, né? Então não tem problema com respeito a isso. Então eu já vou aplicar aqui uma sombra, vamos fazer duas versões, vamos ver o que acontece. Vou pegar um roxinho e para isso eu vou usar um pincel aqui grandão, que até é o pincel do Brush Rush, que eu gosto bastante. Eu uso esse quadrado aqui quando eu tenho que pintar tudo de uma vez. Posso fazer assim, ou posso vir direto na camada aqui, que eu já selecionei, né? Tá selecionadinho, e vir clicar nela e colocar preencher camada. Também já resolve pra gente. Beleza, aí selecionamos aqui, já pintamos de roxo. Vou colocar roxo só para ficar mais fácil da gente poder entender, depois a gente faz com outra cor também. Aí, essa camada aqui, ela é uma camada de sombra. Então, aqui onde está esse N, né, que é o padrão, eu vou trocar ela para multiplicação. Aí você pode pôr aqui multiply, sem problema nenhum, pode tirar um pouquinho. E ele já ficou roxo, né, como se fosse tá à noite, alguma coisa nesse estilo assim. Então, é legal para você poder fazer mais ou menos nesse mesmo esquema aqui. Geralmente eu já faço assim alguns desenhos meus. Deixa eu ver que função que é essa aqui. Esse aqui é da cor. Não vou deixar preto, né? Fica melhor. Quando eu quero aplicar eu já pego e já mudo assim o meu desenho. Quando eu quero deixar um tom mais roxinho, né? Para usar como se fosse que eu tô trabalhando à noite, né? Com o personagem tá sendo feito à noite, alguma coisa assim. O cenário fica interessante. Aí aqui nós vamos aplicar algumas técnicas que você pode usar também que já ajuda. Então a primeira delas vai ser, eu vou pegar aqui a borracha nessa mesma camada, e eu vou selecionar ela para ficar bonitinho ali, né, sem problema. E agora eu posso apagar a parte que eu quero. Vou pegar aqui borracha com quadrado também, pode ser um quadradinho menor, e eu vou apagando as partes que eu gostaria que fosse destacada. Por exemplo, isso aqui já dá um grau no seu desenho. Por exemplo, se aqui fosse a parte do rosto, né? Você poderia mostrar ele assim, fazer um detalhe onde você quer, fica bem legal fazer nesse esquema. E isso vai dando a cara pro seu desenho também. Então você escolhe mais ou menos de onde está vindo a luz, né? E você consegue ir montando aonde vai ser cada etapa dele, ó. Eu vou aproximando aqui e vou mexendo na parte da perna. Se aqui no símbolo vai ser brilhante, por exemplo, né? Vai ser a parte que tá pegando luz. Então você vai escolhendo mais ou menos assim, certo? A gente vai fazer como se fosse em volta dele. Então aqui onde eu coloquei já deu, mas eu vou colocar um pouquinho nessa parte aqui do cabelo, vindo por fora. Aí um brilhozinho aqui. Aqui nessa mão também. Em volta de todo o personagem, né? Como se fosse que tá pegando um brilhozão ali. Mais ou menos assim. Bom, já deu uma cara legal nele, né? Ficou bem brilhantão. Bem bacana de fazer assim. Mas a gente pode aplicar mais algumas funções diferentes. Eu vou colocar o fundo nele aqui pra gente poder ver como que tá. É legal assim já, né? Mas dá pra gente tentar dar uma melhorada ainda. Agora eu venho mais numa próxima camada. Vou criar aqui mais uma. E essa camada, ela vai ser uma camada chamada adicionar. Então você vem, coloca essa função adicionar.
E aqui a gente pode fazer de várias formas, né? Eu vou colocar a cor meio amarelo laranjada aqui e eu vou pintar ela. Então eu posso usar esse pincel durão, mas eu posso usar outro também. Então primeiro vamos usar o durão para a gente ver o que acontece. A gente vai... Tá selecionado ainda? Tá selecionado. Vamos aproveitar que tá selecionado aqui, ó. Por exemplo, se eu passasse o meu pincel aqui, tá vendo que ele deixa um tom bem fortão? Fica bem legal fazer isso, porque dá uma cara massa assim pro desenho, né? Um brilhozão forte que chama atenção, como se fosse que tá batendo uma luz forte mesmo assim no personagem, um highlight daqueles bem agressivo. Aí nas partes que você destacou, você pode colocar ele, ó. Tá bem legal. Claro que eu tô fazendo rapidão, né? Porque senão a gente não consegue fazer a tempo. Aí aqui na logo dele, por exemplo, eu posso destacar alguma parte ou fazer em tudo se eu quiser. Então eu vou destacar um pedacinho ali. Aí aqui onde tem essas luzinhas assim eu vou destacando também. Tipo, só onde você quer que fique marcado mesmo. Então como a gente colocou aqui, ele receberia essa luz vindo de fora e rebatendo aqui nele. Então a gente vai passando aqui, ó. Mais ou menos assim. Aí, fica bem bacana o desenho, né? Dá aquela cara de que ele tá todo brilhante, assim, por algum motivo, como se tivesse talvez o sol pegando, alguma coisa ali. No caso aqui é mais da noite, né? Então seria uma luz noturna e tal, também que faria esse efeito. E eu acho que fica um efeito legal de se utilizar. Beleza, agora vamos dar uma olhada aqui na minha galeria. Em outros personagens eu vou mostrar algumas funções que eu fiz aqui no desenho. Então eu tenho esse personagem aqui do Goku idoso. Eu tinha feito ele faz um tempo já. Como seria a ideia do Toriyama de como seria o Goku se ele tivesse ficado velho, né? Aí ele fez esse desenho aqui, usando um bastãozinho igual ao do Mestre Kami, como se tivesse se tornado um mestre igual ao Mestre Kami. Bem legal. Aí eu fiz esse desenho, achei legal também, o jeito que eu fiz. Só que se a gente parar pra ver, ele tá bem simples, né? Aí eu dei uma trabalhada nele e deixei ele dessa forma aqui, olha só. É o mesmo desenho, tem o mesmo estilo ali, só que aqui eu apliquei algumas técnicas para fazer essa luz e sombra. Então eu vou mostrar duas que eu fiz aqui e depois a gente vai tentar reproduzir elas de novo. Então a primeira é essa que você já está vendo, né? Então eu vou tirar ela aqui, ó. E ela parte do seguinte, eu tenho o desenho aqui, vamos olhar mais ou menos próximo aqui para você ver. Então aqui eu fiz a sombra, aí já determinei mais ou menos onde seria a sombra nessa camada, e ela está numa função de multiplicação, e ela está uma sombra roxinha. Clássico, né? Eu uso bastante nos meus desenhos isso aqui. Não é uma regra, tá? Você pode fazer a sombra do jeito que você quiser, você pode até aplicar várias técnicas diferentes, e é legal você ver a que você gosta. Eu peguei uma que eu gosto, que eu acho mais fácil, e vou usando ela. Bom, aí eu fiz ela aqui e utilizei a borracha para fazer esses recortes aqui. Olha só como fica o desenho. Já fica legal, né? Já dá uma cara interessante para ele. Mas, no caso, eu queria dar um destaque para o personagem, como se ele estivesse numa luz à noite, alguma coisa assim. Aí eu apliquei a camada de cima, dando essa luzinha, que dá esse highlight, né? Fica bem legal. Bem na parte que tá pegando aqui, como se estivesse pegando uma luz de alguma lanterna, de alguma lâmpada perto dele. Então essa é uma das formas de fazer isso, que deixa o desenho bem destacado, né? A outra que eu fiz foi fazendo uma sombra marrom, olha só. Deixa eu tirar esse contorno aqui, deixa eu ver se ele influencia alguma coisa. Fiz essa sombra marrom e só de fazer isso aqui, já deixa o desenho diferente também. Por quê? Vamos bloquear ela aqui. Aqui tá o desenho normal, pintado, tem até uma luz e sombra nele aqui, padrãozinha, né? Bem simples. Vamos dar um zoom aqui para você ver melhor. Aí eu criei uma nova camada de multiplicação, pintei de marrom. E nas partes que eu queria destacar, como se fosse uma janela, alguma coisa assim, aí eu coloquei uma borracha quadrada e fiz esse contorno. Já dá essa sensação de que ele tá num cenário com luz e sombra, fica bem mais bonito, como se fosse uma luz ambiente mesmo, né? Mesmo não tendo feito cenário nenhum, dá uma carinha legal para ele. Beleza, aí eu apliquei isso aqui, só que aí em cima eu fiz um outro tipo de highlight também para ficar legal.
E como foi esse highlight? Nessa camada de cima também com adicionar, pintado de laranja, ali tem algumas funções, eu apliquei só um brilhozinho, como se fosse passado direto, assim, tipo um riscado. Aí dá aquela sensação de janela, né? Que a janela, quando tá aberta assim, ela vai te fazer a luz vindo nessa parte aqui, bem forte, né? Que dá o tom da sua pele. Só que ela também, onde tá escuro, ela dá um brilhozinho, né? Um brilhozinho bem de leve e fica legal. Dá para você destacar dessa forma. Então são dois tipos que eu quis fazer aqui para ter essas ideias. Então esse aqui, né? E esse aqui também. São duas formas interessantes para você fazer. Beleza, agora vamos tentar fazer na prática aqui para ver qual é. Então vou pegar esse mesmo desenho, vou criar uma nova camada em cima. Para ficar mais fácil a parte de você mudar o desenho todo, tem duas formas que você pode fazer. Você pode pintar a camada toda. Por exemplo, vamos fazer o marrom lá primeiro. Criar uma nova camada aqui em cima. Na camada mesmo já troco ela para multiplicação. Tá ótimo. Deixa um pouco menos e pronto. Aí agora eu vou pegar aqui a minha borracha e vou trocar o brush dela para pegar o... Já tô quadrado, legal. Vou deixar ele grandão, deixa eu ver. Mais ou menos assim. Aí aqui eu vou fazer um... Não sei se vai ficar tão legal, mas vamos tentar. Vou fazer como se fosse assim... Passando uma janela aqui. Porque quanto mais reto você deixar, melhor. Vou fazer só duas assim, ó. Tá vendo? Ficou um brilhozinho já diferente nele. Fica legal, né? Então é interessante fazer desse jeito também. Beleza, é como se fosse um highlight ali, uma janela, sei lá. Mais ou menos nesse esquema. Aí eu venho aqui na nova camada, mesma ideia de antes, né? Essa aqui a gente vai adicionar, então já venho aqui em adicionar, pronto. E eu já vou vir aqui na cor. Eu sempre estou usando amarelo e laranjado. Dá para testar com outras cores, mas o que eu uso geralmente são essas que, como se fosse a luz do sol e tal, né? Então acho mais legal de fazer. Deixa eu ver se ficou um tamanho legal. Bom, ficou. Aí essa eu posso pintar aqui, ó, do mesmo jeito que essa, só que eu vou fazer um pouco menor, né? O meu brush tem que ser bem parecido com o tamanho do trem. Aí, um pouquinho mais. Aí. O tamanho que tá esse risco aqui da janela, porque se você deixar ele bem próximo, fica legal, ó. Aí. Fica interessante, né? Dá a mesma ideia de como se fosse uma janela ali, um negócio brilhante em volta do personagem. Poderia fazer ele menorzinho também, como se fosse... como que eu digo assim, tipo, fazendo a curva, né, em volta do personagem também, talvez ficasse até mais legal, mas dá pra gente já ter uma ideia. Aí o que eu faria aqui nesse caso seria aquela luzinha toda que a gente fez no outro desenho, fazer aqui também. Aí você pode criar uma nova camada. Ó, liguei aqui só pra gente ter uma ideia, tá? Tá vendo? Só que eu já criei uma nova camada e tal. Pode fazer naquela mesma também, mas pra você poder controlar, acho que fica mais fácil fazer isso. Aí eu vim aqui, como eu vou usar outro pincel, já vou usar aqui o quadrado mesmo. Pode ser qualquer pincel, né? A única diferença é que ele tem que ser um pincel levezinho ali para você poder fazer essa luz que a gente fez. Mas pode usar seu pincel de preferência, sem problema nenhum. Aí agora, eu vou dar a luz aqui nesse personagem, nessa parte aqui do personagem em si. Então, mesma coisa de antes, né? A gente vem aqui, coloca selecionar. Selecionar. E vem na camada de cima. E vamos fazer os highlights aqui. Aí o highlight eu vou fazer só onde tá pegando a luz mesmo. Aí eu posso até aplicar do mesmo jeito que eu fiz antes e tal. Aqui era legal se não tivesse a linha, né? Aí tem que selecionar ela e tal, mas como a gente tá no vídeo aqui, se eu fizer isso vai demorar 1000 anos. Aí só pra dar aquele destaque, né? A mais ainda no personagem, ficou bem brilhantão. Aí fica interessante de fazer assim, né? Bem legal. Eu gosto de usar esses recursos, né? Aproveitar que tem. Dá aquela sensação de desenho mais realista e tal. E nem é, né? Só... Aí, fica bem doido, né? Então essas são algumas formas que você pode utilizar isso e dar uma cara totalmente diferente pro seu desenho, fica bem legal utilizar esse tipo de recurso. Muito bem, pessoal, então esse foi o vídeo de hoje mostrando como usar luz e sombra, né, usar essa função de highlight aqui no Procreate. Espero que você tenha gostado desse vídeo, deixe aí seu joinha, se inscreve aqui no canal para saber um pouco mais. E se você quiser aprender a desenhar comigo, eu tenho um curso básico de desenho mostrando como fazer desenhos assim como esse, um curso passo a passo, bem simples, né, básico, mostrando para quem tá começando do zero. Valeu, pessoal, até a próxima e tchau!